Fala, torcedor tricolor, para dar uma olhada aqui nas principais informações do São Paulo desta sexta-feira. Preparação para a estreia no Campeonato Paulista. Os reforços do São Paulo também que chegaram para essa temporada. Carlos Coronel e o Danielzinho serão apresentados hoje. Vamos dar uma olhada aqui no noticiário do Tricolor, Mercado da Bola, também deixar os créditos na descrição. ESPN Brasil, o jogo aberto, deixa aquele like também para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. O São Paulo, olha, eu vou falar a verdade que o São Paulo também vive esses momentos de altos e baixos. Tem uma notícia positiva, 5 notícias ruins. Eu espero que hoje a gente consiga trazer uma notícia positiva para o torcedor são paulino via Rafael Valente. A gente estava falando com a Lili, Valente, sobre a apresentação do Gabriel Paulista. O São Paulo ainda espera contar com o Matheus Doria, não é mesmo? Bom dia, parceiro. Bom dia, Joãozinho, bom dia para Mari, para o Donk, para os amigos do estúdio, para o fã de esporte. Sim, o Matheus Doria eu diria até que tem uma boa possibilidade do São Paulo, se o negócio avançar, anunciar em breve. Assim, pelo menos existe esse otimismo do lado do São Paulo, do lado também da parte do Matheus Doria. A gente tem que dar o crédito, a informação do nosso companheiro de ESPN, André Hernan. O Matheus Doria está há 8 anos jogando no futebol mexicano, nos últimos 2 defendendo a camisa do Atlas, com quem ele vai rescindir o contrato. O São Paulo tem interesse. Havia a notícia que o Internacional é um dos concorrentes no mercado, mas o Matheus Doria já defendeu o São Paulo. Foram só 18 jogos em 2015, ele tinha vindo por empréstimo naquela época do Olympique de Marseille, mas ele é muito querido aqui dentro pela direção do São Paulo, né? A gente lembra que boa parte dessa direção do São Paulo já convive aqui dentro há muito tempo, né? E é um reforço esperado, é um dos nomes que o Crespo quer. O Crespo pediu para a diretoria nesse começo de ano um zagueiro, um meio-campista ali que possa ser um volante e um atacante rápido pelos lados, né? Um atacante ali que dê essa opção de jogo. Então, Matheus Doria é um nome monitorado, é um nome que interessa e há um otimismo com esse negócio. Agora, você falou de boas notícias do São Paulo. Bom, hoje o São Paulo, a exemplo dos seus rivais, apresenta também os reforços. No caso, os 2 jogadores contratados até o momento na temporada. O meio-campista Danielzinho, que veio do Mirassol, tem 32 anos, e o goleiro Carlos Coronel, que tem 29 anos e veio do New York Red Bull. Carlos Coronel não deve ser titular, mas deve ser uma opção ali para quando o Rafael não puder jogar ou quando tiver que preservar os titulares. Os 2 vão ser apresentados, vão atender a imprensa, então logo mais eu e a nossa equipe aqui estaremos dentro do CT para ouvi-los, viu, Joãozinho? Perfeito, Valente. Muito obrigado pelas informações. Acho que o torcedor do São Paulo agradece, já que os tricolores... Com o Souza já tem um acordo. Agora resta o Santos formalizar essa proposta ao Santos, que o Santos deve aceitar caso chegue. André Hernan, falamos de São Paulo aqui, então agora... Rapaz... Temos informações sobre o São Paulo e não é informação boa, né? Porque é um jogador que está saindo do tricolor agora. Você tem mais detalhes e é grana nos cofres do tricolor do Morumbi. Quem que é? Rodriguinho. Grana, assim... o Rodriguinho tá de fato de saída do São Paulo. O Red Bull Bragantino formalizou essa oferta está caminhando e ela tem alguns ajustes finais ali para acontecer. Já está encaminhada, vão ser 5 anos de contrato e o Rodriguinho tem um valor para essa negociação de 3 milhões de euros, que é um valor baixo, considerado baixo, mas é um jogador que está no último ano de contrato. Então, o São Paulo está tentando segurar 20% dessa negociação. 20%? É a fonte mandando mensagem aí? Não, eu estou olhando porque, assim, o celular pisca, a gente tem que olhar, né? Eu sei que você está falando. E assim, mas enquanto isso a gente vai passando as informações. E é importante frisar que o São Paulo não tem muito o que fazer, né? Porque tinha a possibilidade de renovar o contrato e essa renovação de contrato não aconteceu. Inclusive, noticiamos o ano passado a intenção do São Paulo de estender o contrato de 26 para 28. Sim. Porque o Rodriguinho estava tendo chance, o Crespo estava dando moral para ele, aquela coisa toda. Mas acabou que não aconteceu. O último ano de contrato, numa negociação, é muito difícil você ser o protagonista da negociação, você, clube que tem um último ano de contrato com o jogador. E aí entram vários fatores. O São Paulo já vem de vendas horrorosas de jogadores, Sim. de valores baixos, e aí vai entrar mais uma. Dentro do São Paulo, eles já estão até preparados para a pancada que vai chegar quando finalizar essa venda. Então, o São Paulo, para amenizar um pouco, tenta segurar 20%. É uma venda baixa de fato. Ô, André Hernan, tem muita gente perguntando sobre o São Paulo que está chegando
em peso. Sobre o Casares, qual é a última atualização na questão do impeachment? Mudou a data. Mudou a data. Agora será nesta sexta-feira? Quando que vai ser? Me atualiza, por favor. Sexta-feira, dia 16, às 6h30 da tarde. Ah, sexta que vem. Isso, Entendi. dia 16. Obrigado. Na outra sexta, às 6h30 da tarde. E aí existem várias situações que a gente tem que ler um pouco das entrelinhas, né? O presidente do Conselho Deliberativo, Olten Aires, ele acatou um pedido do Júlio Casares, que é da questão da votação. A votação, ela tem 2 termos lá no regulamento, né, no regimento do São Paulo, que um deles diz o seguinte: para você ter um sim do impeachment no caso, teria que ter 75% da participação dos conselheiros. Sim. E aí, esse número, para você ter 75%, esse número teria que ser o número total de conselheiros. Ou seja, seriam 191 votantes. Tá, entendi. Então, assim, você tem que aumentar o quórum. O que é o quórum? A quantidade de pessoas que vão lá votar. Normalmente, nos últimos anos, as votações do Conselho Deliberativo estavam sendo no São Paulo de maneira online. Houve um pedido para uma votação presencial. Nossa. E isso foi aprovado também pelo Olten Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, que é um aliado do Júlio Casares político. Perfeito. Posso ter uma dúvida que eu tenho, Claro. realmente? Essa mudança de ser online, essa votação, para presencial, você que tem mais detalhes dos bastidores sobre isso, o que muda na teoria? Muda que se o cara tiver um compromisso, ele não vai. Tá. Muda que se o cara estiver em viagem, estamos numa época de viagem, não vai. Então, assim, pode ter um número grande de pessoas que não vão lá votar. Sim, Estamos falando de abstenção, 6h30 da tarde de uma sexta. O trânsito já está voltando. Eu não iria. O trânsito já está voltando. Então, assim, é uma situação em que a oposição coloca como, assim, impeditivos que vão ajudar o Júlio Casares a não passar o impeachment na votação. Entendeu? Entendi. Então faz sentido. Então, assim, é uma guerra política, é um jogo político muito grande entre oposição e situação. E o Olten Aires, a gente sabe que ele é um aliado do Júlio Casares político, presidente do Conselho Deliberativo. Inclusive, nos bastidores do São Paulo, e isso eu já falei aqui e eu posso repetir para a nossa audiência, se fala muito sobre Olten Aires e Vinícius Pinotti na disputa da eleição no final de 2026. Caramba, o Vinícius Pinotti, inclusive, foi diretor, ele é conselheiro que voltou a ficar muito ativo dentro do clube. E o Vinícius Pinotti ontem soltou uma nota nas redes sociais dele, dizendo que vai votar a favor do impeachment. Ou seja, hoje ele é uma oposição. Mas ele já foi situação. Tem uma foto que é pública, inclusive, do Casares, porque o Pinotti estava próximo à gestão Júlio Casares, no ano passado. E aí tem uma foto que é emblemática, que é o Casares postando e posando com uma foto, a camisa do São Paulo, escrito atrás, Pinotti 10. Putz. E aí você coloca 2 fotos de 2 caras que são aliados ao Casares, e como é que bate isso no torcedor? Que mudança vai ter? São 2 caras que até ontem eram aliados ao Casares. Que mudança vai ter? Então o torcedor está muito preocupado, por quê? Porque o São Paulo é um clube que não é democrático na eleição. Ele apenas conselheiros votam, conselheiros vitalícios, conselheiros que estão lá há muito tempo. Ele não é aberto ao sócio para votar. Não é aberto ao torcedor ou ao sócio-torcedor. Dentro do Palmeiras, por exemplo, já que a gente está aqui falando sobre possibilidade de terceiro mandato da Leila, passa primeiro pelo Conselho Deliberativo, depois ele vai para os sócios, e os sócios votam. Eu sou sócio do Palmeiras. Óbvio, eu nunca botei a mão numa cédula, nunca vou pôr uma mão. Mas você é sócio do clube que você acessa dependências. Eu, como sócio do clube, eu sei que tem muita gente que vota lá, o associado vota. Então, no São Paulo, não vai para o associado. Entendi. É só para os conselheiros. Então, assim, o torcedor de São Paulo está muito preocupado, porque é quase que um clube antidemocrático na hora de escolher um presidente. E não à toa está nessa situação. É muito complicado, mas
essa questão bate em outros clubes também, do sócio votar, não só conselheiros. O Bruno Andrade, muita gente perguntando aqui no chat, você pergunta, a gente apura, vai deixando seu like, por favor. E essa aqui eu acho que você tem um bastidor que você pode me atualizar. Que o São Paulo e o Dória, a informação que você já tinha comunicado aqui no Fala Fonte, estavam próximos de um acordo, e eu apurei agora que já tem um acordo entre São Paulo e Dória. Ele deve desembarcar nas próximas horas em São Paulo. Ele vai chegar livre no contrato, porque ele vai rescindir no futebol do México. Não, ele tem um acordo que o clube seguinte que ele fechasse, ele sairia livre. É um acordo que ele já tinha com o Atlas do México. Isso é um detalhe bom. Hã? Isso é um detalhe bom. Então era um acordo que ele tinha com o Atlas do México, que o clube seguinte ele já chegaria livre. Então é isso, o Dória deve ser anunciado nos próximos dias como reforço do São Paulo. O André Hernan e eu apuramos aqui. Zagueiro pintando o tricolor, que é uma dupla que vai reeditar, acho que foi 2016. Foi 15. Rafael Toló e Dória, não foi? Com o Osório, Juan Carlos Osório. Aliás, o Remo também queria o Dória, pelo Osório, que conhece muito bem o Dória. E ele chega no São Paulo para dar esse toque de experiência, porque hoje ele é um jogador experiente. 31 anos, tinha outras possibilidades, mas quando bateu o São Paulo, falou, conhece o clube, aquela coisa toda. É um jogador que vem com esse free transfer, né? Nossa! Transferência livre, né? Caramba, você tá bem demais. E ele tem também história no Botafogo, né? Tem uma passagem muito boa no Botafogo. Exato, ele marcou história, jogou junto com o Sidorf no Botafogo, acho que nessa época. Hernan, você tem mais algum detalhe, mais uma informação? Ou posso tem uma informação muito quente do Palmeiras, não é Almada, mas... De olho no telão, porque a gente está falando sobre o Campeonato Paulista e os últimos títulos. O nosso assunto agora é o São Paulo. Nos últimos 20 anos no Campeonato Paulista, o São Paulo conseguiu conquistar um total de um título. Mas você só pega os últimos 20 anos? Por que não pega os últimos 100 anos? Aí é fácil bater em nós. Que tem que falar que faltou o Ituano no nosso telão, hein? Faltou o Ituano. 2006, olha lá, tá lendo lá, doutor? 2006 a 25, doutor. Aí quando eu tô lá, 2005, vocês não põem. Ainda tá faltando o Ituano aqui. Estamos em 2026. Não, Marco Aurélio Cunha. De 5 a 25 é o número exato. É 26, doutor. Nós estamos em 26. Quer mudar a pauta do programa? É de 2006 a 25, doutor. Eu vou mandar pra produção aqui de 1985 até hoje. Eu vou mandar pra produção. Estamos aqui contando as últimas 20 edições do Campeonato Paulista. E esse é o resultado. Marco Aurélio, passou do tempo, né? De mudar isso daqui. Ainda tá faltando. O Ituano tem um, tá? Tá faltando o Ituano aqui no nosso telão. Tá ali com São Paulo. Eu vou fazer uma análise pra vocês rápida. Naquela época lá que o Cicinho e eu estávamos, nós ganhamos 2005. E as nossas preocupações realmente eram com as grandes conquistas. Então foram 3 brasileiros, foi um Mundial, foi uma Libertadores. Soberba, velho. E o São Paulo tinha mais preocupação com esses resultados. O São Paulo tinha mais preocupação com esses resultados. Depois, obviamente, houve um atraso enorme de gestão a partir de 2015, pelo menos, um atraso absoluto, que deu nesse resultado aí. Então, o São Paulo parou no tempo, o São Paulo deixou de se preocupar com coisas muito claras de organização, de infraestrutura, gastou o que não podia. Então, o São Paulo não conquistou. O São Paulo não ganhou mais o Paulista porque o São Paulo não quis, que estava preocupado em coisas grandes. É isso, doutor? Com exceção do Palmeiras, que está muito bem, o Santos... Quantos? 7 títulos. 7. Caiu para a segunda divisão e tá um caos. O Corinthians deve quase 3 bi. Você não deve nada para ninguém, meu. Será que é tão bom ganhar? Então, provavelmente, essas vitórias taparam o sol da peneira. É ruim ganhar. Não, mas aí também não, né? Mas se tá ruim com o título, imagina sem. Mas é melhor ganhar, né? Eu tenho que me apegar alguma coisa. Eu tenho que me apegar alguma coisa. Porque vocês estão em crise, estão devendo, estão no noticiário, precisando de título. E não tem título. Ué, Ronaldo, me ajuda a ajudar o Cicinho aqui. Sexta-feira, Cicinho, você bebeu o quê? Cicinho, você tá andando muito comigo, Cicinho. Tá no cabelão. Ronaldo, eu preciso da sua ajuda com o Cicinho. Não, o Cicinho deve estar usando alguma coisa pesada
dado um café com adoçante, alguma coisa. Porque Doutor passou pra se ele. tá ruim pras pessoas que estão ganhando, pra quem não tá ganhando devendo, tá uma delícia. Tá ruim pro São Paulo que não tá ganhando. Pro Corinthians tá péssimo. Ah, pra O vocês time que tá deve, tudo bem. O Corinthians deve 3 bi, meu amigo. E vocês estão devendo pra quem? Você lembra? Eu vou lembrar você, Dorival, que tá no Corinthians. Vocês estão devendo pro Rogério Ceni, que tá na Bahia. Aí é dinheiro de Vocês estão padaria, devendo pro irmão. Rames. Aí é dinheiro de não, padaria. não é não. Vocês estão devendo... Sabe quanto vocês estão devendo só pro Oscar? Vocês não têm nem 62 estádio, Ronaldo. milhões. Vocês não têm E nem ele não sabe nem estádio. se vai jogar. Nem Então estádio. você tá batendo palma pra doido dançar, bebê. Toma Não, é cuidado. que vocês estão comemorando lá. Ó, ganhou a Copa do tamo Brasil. comemorando o quê? Fala aí, Ontem ganhou a Copa do tamo Brasil. comemorando. Aí a hora que olha no banco, cadê o dinheiro? Ó, Nós igual estamos uma ninja. comemorando 2 títulos, isso que você quer dizer? Copa do Brasil, e nós tiramos vocês da Libertadores. O dinheiro do Corinthians é igual na uma Série ninja, B você da joga no chão, Libertadores. some. E você tá rindo, batendo palma. rapaz. Só Do falta Santos de você falar 7, que eu o ajudei a ganhar Casares, 3 ali, ó. que o Casares é o melhor presidente do São Paulo. O Edu, de Finaliza. 7 ganhou 3. É. E pegou quanto em dinheiro? Ganhei mais que o São Paulo, hein? Não existe mentira. O Edu é maior que o São Paulo. Não, De ganhei 20 mais anos pra título. cá. Ganhei mais Exatamente. título E lá paulista no do que Palmeiras, e lá no Palmeiras você ganhou quanto? Ganhei 2. E no Mundial você ganhou o quê? Não, eu não joguei, senão eu tinha ganho. Estamos falando de vamos se Campeonato Paulista. Ô, Capelanes, eles passaram a lista aqui para todo mundo que São Paulo está devendo, mas a principal dívida que o São Paulo tem que quitar agora é com o torcedor. Nossa Senhora. Tem que ganhar um Campeonato Paulista, no mínimo, tem que chegar na final, tem que tentar mudar isso daí, porque é vergonhoso quando você pensa e você tem que olhar no São Paulo vitorioso há muito tempo atrás. Nesse meio do caminho teve uma Copa do Brasil contra o Flamengo, mas assim, não pode parar no tempo. Posso da dar uma forma que opinião São Paulo parou. impopular, então? Agora, sem resenha, sem zoeira. Tá aqui. Demorou Aqui está para um São chegar. Paulino e eu vou dar uma opinião impopular. Eu acho que é o seguinte, eu posso até tomar um processo, mais um, entrar na fila, né? Porque eu acho que assim, essa gestão ela já acabou para mim. Para mim é uma gestão que tem indícios de uma gestão criminosa, tá? Na minha avaliação, diante das notícias, mas todo mundo tem direito amplo à defesa, aquela história toda. Isso é uma situação. A outra situação eu não acho o time de São Paulo ruim, pelo contrário, eu acho um bom time, sobretudo com alguns reforços que chegaram, que não mudam o patamar de time, mas agregam. O São Paulo, se bem organizado e se blindado, como o Corinthians do Ronaldo fez na temporada passada, o São Paulo pode sim conquistar o Paulista e a Sul-Americana. Ponto. Você tá brincando. Qual é a realidade do São Paulo? É lutar contra rebaixamento em brasileiro. Então, olha só como é dúbia essa situação. Se blindado e minimamente em campo, jogadores centrados com o trabalho, aí sim do Muricy aparecendo, com a boleirada, esquecendo a diretoria, o São Paulo pode ter pelo menos uma vida mais calma dentro de campo, que fora dele tá um caos. Nesse período ruim teve uma final de Sul-Americana também, não teve? Tomou um laço, teve a final né? que não jogou nada, foi vergonhoso, infelizmente, mas chegou numa final. Mas São Paulo precisa entender que o ano virou, vida nova, né? Bom, o Ronaldo tem... É isso, galera, as informações do São Paulo. Tricolor que estreia no Campeonato Paulista esse final de semana contra o Mirassol. A preparação, especulação também sobre possível chegada de reforços. O Hernan trazendo aí as atualizações. São Paulo encaminhando a contratação de Matheus Doria, zagueiro que já teve uma curta passagem pelo São Paulo, que agora está voltando novamente. O seu último clube foi o Atlas do México e chega para ser reforço do São Paulo, mais um reforço para essa temporada. O Alan do Flamengo é um nome que vem negociando, o São Paulo já vem negociando aí há alguns dias, é um nome que pode pintar também no tricolor. Essas são aí as informações, né, o mercado da bola do São Paulo, que hoje vai apresentar aí os dois reforços, Carlos Coronel, goleiro, e o Danielzinho, vão ser apresentados hoje lá no CCT da Barra Funda. E no domingo, né, tem a estreia no Campeonato Paulista contra o Mirassol. O torcedor está aí nessa expectativa. Sobre o Doria, que é a matéria do GE, né, São Paulo que encaminha a contratação do zagueiro, jogador de 31 anos, é aguardado aí para a realização de exames e a assinatura do contrato. Ele que já teve uma passagem pelo São Paulo em 2015, uma rápida passagem, apenas 18 jogos. Nessa passagem ele marcou 2 gols, revelado pelo Botafogo, e agora, né, retornando aí ao futebol brasileiro, né? Vamos aguardar aí o anúncio oficial do São Paulo, mais um reforço para essa temporada. Bastidores ali sempre agitado, né? Notícias
não muito boas, mas hoje, de ontem para cá, saindo mais informações sobre futebol, o pessoal trazendo mais informações, né, sobre futebol, contratações. Vamos aguardar as próximas notícias. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo, valeu e até o próximo vídeo.